Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Elisa, de português, e hoje vou auxiliar os nonos anos A, B, C, D e E da Escola Municipal Domingos Fugli. Certo? Estamos na semana de 26 a 30 de julho de 2021. Hoje faremos a correção das atividades da semana passada. Ok? Estamos no livro 2, na apostila 2 do sistema universitário. Correto? Muito bem. Então, aqui, ó, apostila universitário USE, livro 2, nonos anos. Vou fazer com vocês a correção das páginas 3 a 9. Tá? O que consta na correção é tudo isso aqui, que era o slide do vídeo da semana passada. Então, nós vamos corrigir as questões do poema Órion e as questões do romance, né? Do fragmento do romance, o carteiro e o poeta. Certo? Muito bem. Então, nós estamos ali na página 3, que é a primeira página, né? Da apostila 2. E vamos fazer o aquecendo. Temos aí um quadro do pintor Gustav Klimt e vocês vão responder essas questões bem objetivamente. Então, as questões número 1 e 2 são respostas pessoais, certo? Bem curtinho. A pergunta número 3, eu deixei aqui uma resposta possível para vocês responderem quais são as diferenças aí que compõem as vestimentas, né, desses personagens do quadro. Então, assim, coloquei aí para vocês, ó, as formas que as vestimentas assumem na coberta que os envolve, eu quero dizer, que envolve as personagens, tá? Por isso que eu coloquei o os entre parênteses. Que envolve as personagens, vocês podem chamar as figuras do quadro, ou as pessoas do quadro, ou o casal do quadro. Você pode escolher, certo? Muito bem. A masculina é marcada por retângulos, né? A parte da coberta masculina. E a feminina por flores e círculos. Correto? Isso é uma resposta possível. Na continuação, nós temos um pensando nisso. Então, a número 1 fala assim, ó. O quadro, né, que vocês estão vendo aí na apostila, registra alguns elementos que podem ou não se referir à tela de Klimt. Identifique os elementos que são pertinentes à tela. Então, aí tem uma numeração de 1 a 8. Quais são desses, né, elementos que estão relacionados aí embaixo tem a ver com o quadro do Gustav Klimt, que chama O Beijo. Então, são os elementos 2, 3, 5, 7 e 8, tá? 2 é o tema do amor romântico, 3 são as flores de cores viçosas, os 5, elementos visuais que remetem à atmosfera de um sonho, 7 e 8, representação de elementos da natureza misturados ao humano e predominância do tom dourado. Combinado? Muito bem. Na sequência, nós temos a questão 2 e 3. Também são respostas pessoais. Daí, na sequência, a questão número 4 é a pesquisa, certo? Então, vocês farão uma pesquisa e vão enviar para as professoras. Para mim, que sou professora dos nonos anos A, B, C e D, e os alunos do nono ano E vão enviar a pesquisa para a professora Sueli, correto? O que essa pesquisa tem que conter mais ou menos para vocês entenderem? É uma pesquisa biográfica sobre o autor, tá? Então, o que tem que conter ali? O nome completo dele, o local que ele nasceu, a data de nascimento, onde morreu, a data da sua morte, qual foi a causa, escolaridade, qual foi a escola de arte que ele passou. Vocês vão achar bastante coisa assim quando vocês pesquisarem. Se ele teve alguma participação política, qual o perfil desse artista, né, dos seus quadros, das suas pinturas. Pode citar as principais obras ou quadros e alguma curiosidade. Tá? Aqui é só para vocês terem mais ou menos uma noção do que tem que estar na pesquisa. Uma pesquisa objetiva e não precisa ser longa, tudo bem? Como vocês vão enviar essa pesquisa? A professora
as professoras falarão com vocês no grupo do WhatsApp, combinado? Muito bem. E quem não tem o grupo do WhatsApp, envia a pesquisa para a escola. Tudo bem? Muito bem. Continuando, nós estamos na página 5, ou melhor, nas páginas 4 e 5, que são as questões sobre o poema Óreo, certo? Então, a questão número 1 é letra A, B e C. Então, a questão número 1 fala assim: Órion é uma constelação de estrelas brilhantes e visíveis. Está afirmando, ok? Com base nessa definição de Órion ser uma constelação, tá? Que a gente olha para o céu e vê, vamos dizer assim. Nós vamos responder as questões A, B e C. A questão A é: o poeta faz uma comparação no poema. Qual é a comparação? Ele quer saber. Então, tá ali, ó. Ele compara a distância que existe entre ele, né, e a primeira namorada com a distância que há entre ele, que pode ser o autor e pode ser o eu poético, na Terra, com a distância, né, onde está a constelação Órion, certo? B. O termo Luzia pode ser interpretado de duas maneiras diferentes no poema. Quais são elas? É para identificar a classe gramatical, substantivo, adjetivo, verbo, etc. A que essa palavra pertence em cada um dos sentidos. Então, assim, ó, Luzia provavelmente é o nome da namorada aí, do eu poético ou do autor. É um substantivo próprio ou Luzia pode ser um verbo luzir, tá? Que está no pretérito imperfeito, no passado, e que significa brilhar, ok? Muito bem. A letra C é para interpretar o seguinte verso: Luzia na janela do sobradão. O que você entendeu deste verso? Então, assim, existe uma sobreposição de significados. A letra B ajuda a gente a responder a letra C. Luzia, a pessoa, vamos dizer, né, a namorada em questão, estava na janela do sobrado. E ela brilhava como a constelação de Órion, como as estrelas. Certo? E Luzia também, como tem um significado de brilhar, também brilhava na janela. Então, a comparação e a sobreposição dos significados fica aí, certo? Muito bem. Estamos ainda na página 4, 2, e depois a 3 e a 4 na página 5. Então, a pergunta número 2 é: o que você compreendeu do verso? Eram quilômetros de silêncio. Né, o que você compreendeu. Mas eu deixei uma resposta aqui, ó. Entre o eu poético, que é a pessoa que fala com você no poema, ou o poeta, como você queira escrever aí. Entre o eu poético e a primeira namorada não havia comunicação. E talvez, tá? É uma possibilidade. Correspondência amorosa também não havia. Além de não haver contato verbal ou físico. Então, uma resposta aí que é onde vocês poderiam chegar. O silêncio, né? Quando ele fala eram quilômetros de silêncio, o silêncio é imposto pela distância real, né? O que é? A real, a literal, aqui existe. A altura do sobrado, né? Com a distância figurada, que é essa falta de comunicação. Tudo bem? Ok. Muito bem. A questão número 3 já está na página 5. O recurso usado na estrutura do poema reforça a ideia de silêncio. Ele quer saber qual é esse recurso que reforça esse silêncio, isso que a gente entende que eles não se comunicavam, que não tiveram contato, porque a distância era muito grande. É a repetição de palavras, ou você pode pôr a repetição da expressão, tá? Como? Não alcançava. Tá? Ele repete 3 vezes aqui. Esse aqui eu coloquei só para vocês visualizarem. Que no poema é repetida 3 vezes esse não alcançava. Então, esse uso dessas expressões, né, repetidas reforçam esse silêncio, tá? Na sequência, vem um importante saber que eu já vou explicar. Mas a pergunta 4 é: pelo poema, podemos dizer que a primeira namorada do eu poético, né, da pessoa que fala aí com você no poema, era inatingível, não dava para conversar, não dava para falar, não conseguia atingir.
Como o narrador construiu essa ideia no texto? Como que ele construiu? Através da repetição da expressão, não alcançava. E também do verso, eram quilômetros de silêncio. Além de referir-se figurativamente, certo? A constelação Órion, não é uma constelação que está no céu super distante? Para reforçar a ideia. Qual a ideia? De que ela era inatingível. Combinado? Muito bem. Olha o importante saber da página 5. Aqui explica para você a diferença entre conotação e denotação, certo? Às vezes, utilizamos as palavras dando-lhes um significado novo, diferente do original, do real. Essa forma do uso da palavra é chamada conotação. Quando utilizamos a palavra em seu sentido original, real, nós chamamos de denotação. Então, olha lá. A linguagem poética, ou melhor, na linguagem poética, é bem comum o uso da linguagem conotativa, pois as palavras necessitam de significados novos para expressar a ideia de afetividade, de subjetividade. Ao usar a linguagem conotativa para escrever um poema, o escritor explora maneiras diferentes de construir frases, criando as figuras de linguagem ou figuras de estilo. Combinado? As figuras de linguagem podem ser semânticas, ou seja, tem a ver com o significado da palavra. Elas podem ser fonéticas, do ponto de vista dos sons. Então, são recursos que os autores usam através do significado das palavras, dos sons da palavra ou sintáticas, da construção de frases. Correto? Muito bem. Eu vou parar o vídeo aqui e vou continuar na outra parte, combinado? Eu já volto para nós continuarmos a correção, ok? Até daqui a pouco!